Dando sequência ao nosso estudo, nesse vídeo nós vamos construir a escada do projeto. Bom, eu vou acessar o nível da planta de piso térreo, clicando duas vezes, e vou dar um zoom perto, né? Bom, esse projeto aqui vai precisar ser alterado um pouco, né? Como a gente fez a viga partindo dessa parede aqui do lavabo, se a gente mantiver essa última pisada, onde está o 19 aqui, essa pisada vai avançar para dentro da viga. Então não pode, ela tem que parar um pouquinho antes. Então vou precisar fazer uns ajustes nessa escada para não ter que alterar o projeto do nível, nem do tamanho do corredor. Então vou fazer um ajuste na escada. Essa escada vai ficar um pouco diferente. Nós vamos fazer aqui um piso a mais, ou uma pisada a mais. Então essa escada não vai começar nesse primeiro platô. Então vamos ter mais um degrauzinho aqui. E aqui no final a gente vai ter menos um. Tá? Então vai ficar uma escada mais equilibrada. E para executar isso eu vou ter que deixar ela um pouquinho mais larga, né? Então essa escada vai ter que aumentar um pouquinho de largura, mas só nesse lanço do meio, né? Nos outros não, a gente pode manter essa mesma distância. Muito bem, logo em seguida eu vou habilitar então a subjacência para eu ver exatamente onde aquela viga, né, da nossa laje superior ela vai aparecer. Então vou até propriedades, até subjacência, dentro de nível base, na faixa do nível base, eu vou colocar aqui o pavimento superior. Vou aplicar. Ela não apareceu, veja que apareceu a abertura lá de cima, né, da nossa laje de cobertura, mas ainda a viga aqui não apareceu. Então, em orientação da subjacência, em vez de olhar para baixo, eu vou colocar olhar para cima. Pronto, ó, agora ela apareceu. Então essa linhazinha aqui, né, que representa a nossa viga do piso superior. Então ela vai ser útil para a gente conseguir desenhar. Muito bem. Então vamos lá. Para habilitar o comando de escada, nós vamos até a arquitetura, escada. A gente vai usar o comando de escada por croquis, mas antes da gente desenhar aqui a escada, a gente precisa criar a nossa própria escada, né? Ou pelo menos a base dessa escada. Então, em propriedades, nós temos algumas escadas já prontas, né? Mas nenhuma delas segue a orientação da BNT. Então, primeiro a gente vai fazer a base com as informações da BNT, para depois fazer a modelagem. Para fazer isso, eu vou usar a escada monolítica. Então, seleciono a escada monolítica, peço para editar tipo e eu vou duplicar essa escada. Então, clique em duplicar e vou escrever o nome dela aqui. Eu vou deixar como escada, vamos por ponto, escada ABNT 9050. Então, a norma de acessibilidade aos edifícios, né? Então, 9050, vou dar um OK. Muito bem, agora a gente pode trabalhar. A 9050 diz que a altura máxima do espelho tem que ter 18. Bom, então aqui está correto. Profundidade mínima da pisada tem que ter 28. Bom, está correto também. Largura mínima, isso aqui pouco importa, porque depois a gente pode editar. Então não há necessidade de eu definir agora, mas eu vou deixar com 1 metro. Ué, mas se está igual a BNT aqui, por que a gente alterou? Bom, porque as regras de cálculo dessa escada precisam ser alteradas, né? Então eu vou clicar aqui em editar. E eu vou habilitar o calculador de escada. Pronto. Então, o que nós estamos vendo aqui é a fórmula de Blondel. Então, 2 espelhos mais uma pisada tem que ser um valor entre 63 e 65, né? A média é 64. A média está correta, mas o valor máximo precisa ser alterado. Então, aqui é 0,65. E o valor mínimo também precisa ser alterado, né? Então, é 0,63. Então é isso que diz a última atualização da norma. Agora sim a escada está no padrão ABNT. Vou dar um OK. OK de novo. E essa escada agora vai estar pronta para a gente utilizar. Bom, nós vamos construir a nossa própria escada do zero. Nós não vamos usar o comando aqui, né, de construção automático. Então vou escolher a escada por croquis. Então criar croquis. E já apareceu aqui, limite, espelho e caminho da escada. E logo do lado direito as linhas, né, ou as ferramentas de desenho. Eu vou usar aqui o limite primeiro. Então vou dar o limite dessa escada. E eu vou usar para fazer o limite a linha. Então veja que o limite está selecionado, vou clicar na linha. Muito bem. A minha escada,
ela vai até aqui esse ponto, essa é a linha da viga. Então vou dar um clique aqui e vou fazer o percurso todo, né, o que seria o perímetro dessa escada. Então ela vem e termina exatamente aqui. Pronto, ó. E eu vou continuar, vou pegar de novo a linha aqui, o limite, e eu vou desenhar esse limite interno agora, né? Então o limite, ele não é uma área fechada, então são duas linhas, né, ou dois conjuntos de linhas que não devem se encontrar. Então o outro limite ele está por aqui mais ou menos, ó. Eu digo mais ou menos porque a gente vai ter que editar, né? Então pode ser que a gente precise ajustar ainda. Beleza, ó. Então os dois limites, a linha interna e a linha externa dessa escada. Como aqui ficou fora, né, da posição, então veja, eu tenho aqui o patamar, depois eu tenho mais uma pisada e aí eu tenho um espaçozinho, né? Então esse espaçozinho não pode ser piso aqui, né? Não pode ser uma pisada, melhor dizendo. Então eu preciso ajustar isso. A minha pisada aqui, número 18, ela vai encostar exatamente aqui na nossa laje, né? Então eu preciso compensar. Bom, para compensar eu preciso saber a distância. Então eu vou medir aqui, vou colocar até uma cota. Ó, tem 8 centímetros, né? Então se eu sei que isso tem 8, eu vou compensar, eu vou deixar esse lanço aqui um pouquinho maior. Então, ó, por enquanto ele está com 1,18 m, eu vou colocar esse lanço aqui com 1,18 m. Então eu vou aumentar um pouquinho para fazer essa compensação. Agora sim, ó. Então agora eu consigo fazer essa última pisada chegando aqui na nossa laje. Muito bem. Então o limite da escada foi ajustado. Eu vou usar agora o espelho para fazer a construção dessa escada. Então eu seleciono o espelho, clico na linha e eu vou começar de baixo para cima. Então o primeiro espelho que eu vou ter já vai ser desse ponto a esse ponto. Então primeiro, né, iniciei, já vou ter um degrau. Depois aqui tenho mais um. Depois eu vou desenhar aqui o patamar. Pronto, ó. E assim eu vou desenhando. Posso utilizar a cópia? Pode, não tem problema, mas tem que fazer com critério, pegar o ponto correto, porque senão ela pode ficar fora, né, da medida. Eu gosto de fazer no processo de croquis, fazer linha por linha, assim eu evito qualquer erro na modelagem, né? É mais fácil da gente identificar esses erros, então pode ser que fique 5 mm, 3 mm maior a pisada, então assim é mais difícil de eu errar, né? Então é mais garantido. Então vamos lá, devagarzinho, fazendo todas as linhas, ó. Sem pressa, pegando o ponto correto, dando zoom. Então já estou chegando aqui no final. Pronto, vou fazer o patamar. E o último também eu preciso desenhar, né? Então, do primeiro ao último, ó, eu fui fazendo todas as linhas do espelho. Muito bem. Bom, agora eu preciso dar o caminho dessa escada, porque o Revit não sabe exatamente onde inicia, onde termina essa escada. Então vou pegar o caminho aqui, ó, e eu vou iniciar desse ponto. Mas se eu iniciar do outro ponto e precisar inverter depois dessa escada, né? Acho que vai ser o caso aqui, não tem problema, a gente pode inverter depois, tá? Olha, eu vou clicar no meio aqui, mais ou menos. Vou vir até essa linha e vou virar. Não precisa ser exatamente no meio, tá? Pode ser próximo a isso. Terminei aqui no final do 18. Pronto, ó. Então deu o caminho aproximado dessa escada. Eu vou concluir no verdinho. Ó, ele já conseguiu calcular essa escada. A minha escada ficou invertida, né? Mas eu vou concluir ela de novo. Então tem que concluir 2 vezes a escada. E vou dar uma olhada no 3D. Bom, por enquanto não dá para enxergar nada dessa escada, né? Porém, eu vou habilitar a caixa de corte para a gente conseguir visualizar. Então, dentro de propriedades, achamos aqui em extensões, caixa de corte. Pronto, a caixa de corte habilitou. A gente clica nela, clica depois na setinha, segura, arrasta e solta, para a gente conseguir visualizar o nosso corte da edificação. Aqui acho que eu passei o ponto da escada. Pronto, ó, agora eu já estou conseguindo enxergar a minha escada, tá? Então olha, a minha escada ela acabou ficando invertida, né? Ela acabou ficando invertida, mas não tem problema, eu posso mudar isso a qualquer momento. Eu vou apagar antes, para ficar mais fácil de visualizar, esse guarda-corpo aqui. Então para apagar o guarda-corpo, seleciona, aperta o delete, pronto.
A escada já está aí, né? Deixa eu ajustar aqui para a gente visualizar melhor. Colocar o centro da peça. Pronto. A escada ficou invertida. O que eu faço para melhorar ela, né? Eu posso selecionar ela aqui uma vez. Eu vou até lá na planta do térreo, ó. Selecionei a escada, clicando uma vez nela. No final dessa escada, né, ela sempre vai aparecer uma setinha. Então, se eu clicar nessa setinha, ó, ela inverte. Então, se eu olhar agora em 3D, ela foi invertida, ó. Então essa escada ficou melhor, ela está aqui com um degrau no início, um degrauzinho no final, então ela ficou bem mais equilibrada. Essa escada ainda é passível de fazer alguns ajustes, né? Então, deixa eu só fazer a caixa de corte aqui também para a gente visualizar do outro lado. Então, posso cortar dos dois lados, assim a gente consegue ver todos os detalhes, né? Essa escada ainda pode ser feito algum tipo de ajuste. Eu posso criar uma escada plissada, né? A escada plissada é aquela que a parte de baixo da escada, né, o banzo inferior aqui, ele não é liso do jeito que está aqui. Ele acaba copiando a parte de cima. Então, para fazer esse tipo de escada, a gente clica na escada. Agora, a nossa escada é uma escada da BNT, está calculada, né? Vou até editar tipo. E dentro de editar tipo, aqui na construção, eu tenho tipo de trecho, profundidade de 150 milímetros. Eu clico uma vez, apareceu o botãozinho, né? Reticências aqui do lado, pronto. Até diminuir um pouco essa tela aqui. Assim que eu abro essa edição da construção, eu tenho lá no início, ó, superfície da parte inferior, suave. Eu posso colocar o escalonado. Posso inclusive mexer na espessura dele, mas eu vou deixar com 15. Então mudei para escalonado, vou pedir para aplicar, vou dar um OK, aplica, OK de novo. E essa escada agora é uma escada plissada, né? Ou seja, a parte de baixo é igual à parte de cima. Então essa escada fica bem legal, né? Na modelagem fica bem bonita. Que mais daria para a gente ajustar? Veja que essa escada aqui, ó, ela está meio que flutuando, né? Uma escada suspensa. Dá para fazer assim? Bom, até dá, né? Mas eu poderia até melhorar a construção dela aqui, fazendo um preenchimento aqui embaixo. Então eu poderia pegar a ferramenta de piso e criar um piso aqui embaixo, né? Do tamanho e da altura desse patamar aqui. O mesmo eu poderia fazer aqui em cima, ó, nessa chegada. Eu poderia criar uma espécie de viga aqui, alguma coisa para dar um acabamento, ou até mesmo aumentar a espessura, em vez de 15, colocar talvez 18 ou 20, para que ela pudesse finalizar, ou ainda fechar aqui, né, com uma viguinha, dando um acabamento nesse último degrau. Bom, isso é detalhe de modelagem, o fato é que a escada já está aí, a base dela já está aí, e essa aqui que a gente pode entregar no projeto, tá? Então não há necessidade de fazer mais edições. Então, ó, ficou bem legal a escadazinha, né? Ficou bem interessante. Pode deixar escalonado, ou quem quiser deixar ali suave, né, ou lisa embaixo, pode também, não há problema algum.